noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui para mais um Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia e hoje, meus amigos, nós estamos iniciando o mês de novembro já, né? Falta apenas um mês para terminar o ano de 2023. E é com imensa alegria que estamos aqui para mais um estudo, para mais uma reflexão, onde vamos estudar um pouquinho os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. Antes de iniciar nossos estudos, né? Para quem não me conhece, eu sou a Tânia, e nós vamos aqui hoje, como sempre, né, de costume, iniciar com uma leitura inicial. Quero convidar para a nossa leitura inicial o nosso amigo Ronaldo. O Ronaldo, como sempre, vai fazer para nós uma leitura desse livrinho aqui, ó, esse grande e pequeno livro, Caminho, Verdade e Vida, né? Pelo Espírito Emmanuel e pela psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Ronaldo, seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite a todos, né? Boa noite, querido. Agradecer nosso Pai Criador pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em comunhão com o objetivo em nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos para a leitura de hoje. Contentar-se. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo, Filipenses, capítulo 4, versículo 11. A vertigem da posse avassala a maioria das criaturas na Terra. A vida simples, condição da felicidade relativa que o planeta pode oferecer, foi esquecida pela generalidade dos homens. Esmagadora percentagem das súplicas terrestres não consegue avançar além do seu acanhado âmbito de origem. Pedem-se a Deus absurdos estranhos. Raras pessoas se contentam com o material recebido para a solução de suas necessidades. Raríssimas pedem apenas o pão de cada dia, como símbolo das aquisições indispensáveis. O homem incoerente não procura saber se possui o menos para a vida eterna, porque está sempre ansioso pelo mais nas possibilidades transitórias. Geralmente, permanece absorvido pelos interesses perecíveis, insaciado, inquieto, sob o tormento angustioso da desmedida ambição. Na corrida louca para o imediatismo, esquece a oportunidade que lhe pertence, abandona o material que lhe foi concedido para a evolução própria e atira-se a aventuras de consequências imprevisíveis em face do seu futuro infinito. Se já compreendes tuas responsabilidades com o Cristo, examina a essência de teus desejos mais íntimos. Lembra-te de que Paulo de Tarso, o apóstolo chamado por Jesus para a disseminação da verdade divina entre os homens, foi obrigado a aprender a contentar-se com o que possuía, penetrando o caminho de disciplinas acerbas. Estará acaso esperando que alguém realize semelhante aprendizado por ti? Caminho, Verdade e Vida, lição 29. Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nossa, olha que leitura linda, gente. Vocês viram ali no primeiro parágrafo, a vida simples. A gente fica procurando tanta coisa, uma vida simples ali, a gente alcança a felicidade, né, nesse mundo aqui de provas e inspirações, né? O contato com a natureza e tudo. Ronaldo, gratidão, meu amigo. Cada dia eu falo que a leitura é para o momento de hoje, o livro inteiro, né, meus amigos? O livro inteiro é para a nossa edificação, né? E, para iniciar, como é de costume, vou fazer a oração inicial. Vamos pedir o amparo da espiritualidade amiga, a equipe do senhor José Marques Garcia, que possa vir nos orientar,
acerenando as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos captar aquilo que é necessário para cada um de nós, que vai ser apresentado no estudo. Porque hoje, sendo a continuação do estudo que iniciamos, quando a gente está fazendo o estudo de uma biografia, é para ali a gente tirar aquilo que a gente necessita, a força, o exemplo, a persistência. E nos dias de hoje, meus irmãos, que possamos captar esses ensinamentos e onde estivermos, a qualquer momento, a qualquer hora, que possamos sempre estarmos com o nosso querido Mestre Jesus e nunca termos vergonha de dizer que somos cristãos. Nos ampare, nos ilumine, bons amigos espirituais, para que possamos continuarmos fiéis aos ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. Abençoe a nossa expositora, a nossa amiga Valdete, para que ela possa ter toda a serenidade e consiga transmitir tudo aquilo que sempre, com todo carinho, todo amor, ela vem nos transmitir. Obrigada, meu mestre, obrigada, Jesus, bons amigos espirituais. Vamos lá, né, meus amigos? Como é de costume também, a nossa leitura inicial, um fragmento do nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo, né? Pelo nosso querido Allan Kardec. Eu vou convidar a nossa irmã, companheira, a Odília. Boa noite, Odília. Seja bem-vinda. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. Obrigada, Tânia, pelo convite toda segunda-feira. E vamos lá. Deixa eu afastar aqui um pouquinho. Isso. Mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Item 7. Disse então Jesus estas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por este teres revelado aos simples e aos pequenos. Mateus, capítulo 11, versículo 25. Item 8. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado estas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por as ter ocultado aos doutos e aos prudentes, mais aptos na aparência a compreendê-las. É que cumpre se entenda que os primeiros são os humildes, são os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Os segundos são os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo. Porquanto, na antiguidade, douto era sinônimo de sábio. Por isso é que Deus lhe deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela do céu aos simples e aos humildes que diante dele se prostram. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, Odília. E vamos chamar agora, né, a nossa amiga Valdete, que vai continuar o seu estudo sobre, como eu já disse, né, eu falo que são os amigos de Jesus, né? Eles que, com seus exemplos, nos ensinam muito como devemos manter perante os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. Boa noite, Valdete. Seja bem-vinda, minha amiga. Boa noite a todos. E, graças a Deus, voltamos aqui, estamos aqui novamente. E eu vou colocar aqui alguma informação, dar uma retomada, porque continuar o assunto. Bom,
nós vimos que há uma diferença entre apóstolo e discípulos. E então a gente pode dividir que Jesus tinha os seguidores, que eram aqueles que simpatizavam com os ensinamentos dele e o acompanhavam e o seguiam. Depois ele tinha os discípulos, que eram aqueles que escolhiam estar sempre perto dele e o ajudavam assim a divulgar o seu evangelho. Mas esses, Jesus, ele determinava, ele deu orientações gerais e chegou a escolher 70, uns dizem 72, porque Moisés escolheu 72 anciãos lá no deserto para poder ajudá-lo a administrar todo aquele povo, a orientar. Então, acho que esse número 72 é para acompanhar o Moisés. E que Noé, a descendência de Noé, também deu origem a 72 povos. Então, esse número não importa, mas em Lucas está 70. Os 70 discípulos de Jesus, e ele enviava de 2 em 2 para algum lugar para ensinar, eles voltavam e comentavam, mas ele foi escolhendo, dentre esses discípulos, teve um dia que ele saiu ali de Cafarnaum, onde ele estabeleceu-se com mais frequência, constantemente ele estava ali, principalmente na casa de Pedro, que morava ali em Cafarnaum. Então ele se dirigiu para um monte, e lá nesse monte ele fez preces a noite inteira. E quando ele desceu do monte, ele voltou lá para Cafarnaum e escolheu os 12, dentre todos aqueles que ele já tinha escolhido. Mas a gente, então, vai lembrar como ele escolheu esses 12. E a esses 12, quando ele escolhe, ele dá o nome de apóstolos, porque apóstolos foram aqueles que ele ensinou mais detalhadamente, que o acompanhavam constantemente, que estavam sempre com ele, que nunca o deixavam. Então, eles foram assim acompanhando o trabalho de Jesus, aprendendo o seu evangelho, a sua doutrina, observando as suas lições, o seu exemplo, e ele sempre chamava atenção, porque daqueles 12 nós vamos ver que a maioria era bem ignorante, e então, apesar de já sabermos que essa escolha foi feita no plano espiritual, antes dele vir, ele já sabia que ele ia estar com esses 12 bem próximos a ele. Então, esses 12 apóstolos, então eles foram escolhidos por ele para poder, assim, depois dar continuidade ao seu trabalho. E foi isso que aconteceu realmente. Então, é isso que nós vamos ver. Eles foram enviados especiais, escolhidos por Jesus, para estar do lado dele. E a gente percebe, então, que se até Jesus precisou de ter esses apóstolos apoiando, ajudando ele na tarefa, imagina nós. Então, nós temos que sempre trabalhar em grupo, nós temos sempre que dividir nossas atividades, nós temos que sempre preparar alguém para dar continuidade. E é isso que Jesus fez, porque todos nós estamos aqui de passagem e sempre a gente, às vezes, quer deixar alguma coisa e que aquilo continue. E mesmo a gente estudando a doutrina espírita, que é o Evangelho de Jesus Redivivo, então nós temos que pensar nisso, passar para frente, preparar alguém para que continue dentro dessa seriedade de trabalho que nós estamos tentando sempre fazer. Então, vamos ver.
Dos 12, então, que ele escolheu, aqui é um mapa da Palestina na época de Jesus. Aqui é hoje a Gaza, aquela famosa Gaza ali, estreitinha, pequena, aonde na época de Jesus eram outras pessoas que viviam, e continuam hoje os palestinos e os judeus aqui em toda essa região. E Jesus, então, dos 12, ele escolheu 11, que era aqui da Galileia, e só um aqui da Judéia. A Judéia onde ficava a capital Jerusalém. E aqui, o da Judéia, era o Judas Iscariotes. Iscariotes era o nome do vilarejo onde ele nasceu. Então, nós temos aqui, na Judéia, onde surgiu o Judas Iscariotes. E como Jesus o escolheu? É que ele estava vivendo aqui na Galileia, e aqui ele trabalhava vendendo quinquilharias. Então, ele era um revendedor, até de peixes, mas principalmente quinquilharias. Então, ele trabalhava num comércio, enquanto os outros 11 eram ligados à pesca, os outros 10, porque tinha mais um que não era pescador, e esse pescava aqui nesse lago, o Mar da Galileia. O que não era pescador era o Levi, que depois também passou a ser chamado de Mateus. Então, Mateus, ou Levi, ele era aqui também da Galileia, mas não era pescador. Ele era um cobrador de impostos, e ele, então, tinha uma profissão que era marginalizada, era preconceituosa, porque era o fiscal que cobrava impostos para o governo. Então, o Levi era menosprezado, todo cobrador de impostos, como que fala? Fugiu o nome do cobrador de impostos. Fiscal? Esqueci. Hã? Fiscal? Não, não era fiscal. Naquela época era o nome. Publicano. Os publicanos. Ele era publicano. Então, ele trabalhava como uma agência ali, diz que ele era até escriturário. Então, ele era mais culto que os outros, ele tinha escrita, ele sabia escrever, e não era qualquer um deles que era alfabetizado e que tinha escrita. Então, ele era mais preparado nesse sentido. E Jesus o escolheu também. Então, eu queria só ressaltar que 10 eram pescadores, um era vendedor e o outro era publicano, era fiscal, era cobrador. E então, por isso, agora, vamos em frente e ver os 12. Né? Eu já tinha falado do Simão, que quando foi escolhido, Jesus já chamou de Cefas, que é pedra, é Pedro. E ele era irmão de André, e o André foi apóstolo do João Batista, que foi preso e degolado, e que batizou Jesus, porque estava lá previsto nas profecias que ele seria batizado. E então, o André, quando viu Jesus, ele quis segui-lo. Vou tomar um pouquinho d'água. Então, o André quis seguir Jesus. E quando ele era irmão de Pedro, então ele chega lá e avisa Pedro que tinha encontrado o Messias. Já os outros evangelistas, isso é o Lucas que conta, e o João. Já o Mateus e o Marcos fala que Jesus, quando começa a escolher os apóstolos, ele vai até ali à praia, e ele já chama os 2 irmãos, o Pedro e o André, aí ele fala para eles serem pescadores de homens, e eles já saem, já vão acompanhando Jesus, já avisa outros 2 irmãos, que era o Tiago, chamado maior,
por ser, assim, ou mais velho ou mais alto, porque vai ter um outro Tiago chamado menor, e que era irmão do João, o famoso João, que vai escrever o Apocalipse, que vai escrever o Evangelho, e vai escrever 3 epístolas. Os 2 eram filhos de Zebedeu e Salomé. Salomé é uma que acompanha Jesus até a cruz, era uma das discípulas de Jesus, porque tinha várias mulheres que seguiam Jesus. E Jesus deu o nome a esses 2 irmãos de Boanerges, quer dizer filhos do trovão, porque eles eram muito afoitos, eles eram muito fiéis, extrovertidos, então deu esse apelido, Boanerges, filho do trovão. O Bar Jonas eram os 2 irmãos aqui, Simão e André, porque o pai deles chamava Jonas. Bar quer dizer filho de. E depois ele escolhe o Filipe, e o Filipe, ali também, ele escolheu logo depois desses 4 irmãos. E o Filipe convida o Bartolomeu. E o Bartolomeu, o nome dele era Natanael. Bar quer dizer filho de Tomeu, Tomeia, Timeão, então não se sabe direito o nome do pai dele, mas ficou Bartolomeu, filho de Ptolomeu, de Timeão, de Timão, e o nome dele era Natanael. Eu acho que eu já comentei do trabalho de Simão, de André, do Tiago e do João, e eu ia entrar no de Filipe, Bartolomeu e continuar os outros. O Filipe, a gente não sabe muito bem se ele era viúvo, só sabemos que ele tinha 4 filhas, as 4 eram médiums, e as 4, então, eram profetisas, como falava os médiuns naquela época. Tanto é que depois que Jesus parte, ele vai trabalhar lá na Casa do Caminho. Quem já leu Paulo Estevão sabe que ele, junto com as filhas, trabalhava lá na Casa do Caminho, junto com o Pedro, com o João, o Filipe e o Tiago menor, que depois a gente vai ver, né? E então eram os 1, 2, 3, eram 4. Faltava um, peraí, o Tiago, o João, o Pedro, o Filipe, agora eu não lembro, acho que esses 4 mesmo, que trabalhavam lá, na Casa do Caminho. Depois o Filipe acaba saindo de lá, depois de todas as perseguições, aí a gente vai ver que todos eles, no fim, vão sair ali da Palestina e vão pregar fora dali, vão levar o evangelho fora. O primeiro que saiu foi o Paulo, que nem apóstolo era. Ele foi ser discípulo dos apóstolos, que ele conheceu aí na Casa do Caminho. Então, ele vai aprender, vai pegar as anotações que o Mateus vai fazer, e depois vai dar origem ao Evangelho de Mateus, e então por aí o Paulo vai. Mas os apóstolos que conheceram, viveram com Jesus, então eles foram trabalhando com Jesus e depois eles trabalham por ali. Eu ia falar do Bartolomeu. O Bartolomeu, ele estava embaixo de uma figueira e o Filipe vai avisá-lo que Jesus era o mensageiro, era o Messias, então que era para ele ir lá, que quem sabe também Jesus o convidaria para trabalhar com ele. Aí o Natanael vai, mas não acredita muito, porque quando ele fica sabendo que Jesus tinha nascido em Nazaré, e Nazaré era a cidade onde tinha fama que nunca surgiu ali um profeta. E ali em Nazaré tinha surgido várias rebeliões contra o governo de Roma. E então
não era bem vista a cidade ali. Mas, quando ele vê Jesus, Jesus fala assim, Natanael, Bartolomeu, eu te conheço, você não quer me seguir? Aí ele fala, mas de onde? Eu te vi ali embaixo da figueira. Aí ele acreditou na dupla vista de Jesus, que Jesus o havia enxergado antes dele estar ali na frente de Jesus. Então ele já acreditou e já aceitou. Aí Jesus disse que nunca vira um homem com tanta fé ali na casa, ali naquela terra, né? Agora nós vamos fazer da escolha de Mateus. Mateus, como eu disse, era publicano, ele era irmão do Tiago menor, e depois a gente vai ver que ele era irmão do Judas Tadeu, porque há muitas discussões dos estudiosos, achando que esse Tiago era irmão de Jesus, porque Jesus tinha 4 irmãos, e um chamava Tiago. E como o Paulo, numa epístola, ele fala Tiago, o irmão de Jesus, e tem um momento também que um evangelista fala o irmão de Jesus, mas eles eram tão assim amigos, tão parentes, que Jesus foi chamando, mas ali eles eram conhecidos, eles eram aparentados, porque ali naquela região não tinha muitos habitantes e casava muito parente uns com os outros. Eu lembro até da minha família, que foi só na minha geração que parou de casar primo com primo, porque meus pais são primos primeiros, meus tios, muitos primos casaram entre si, meus tio-avós, meus avós, eram tudo primos entre si, porque ficavam morando em comunidades rurais, morava pouca gente nas cidades, ia casando ali, primo com primo, então foi misturando. E ali na época de Jesus também havia esse parentesco, então eles acabavam chamando até irmãos. E a mãe do Mateus, porque dizem que ele não era irmão de Tiago, mas no Paulo Estevão, o Emanuel diz assim, quando ele vai falar da casa do caminho, que o Tiago, filho de Alfeu, irmão de Levi. Então, está com todas as letras ali escrito pelo Emanuel no Paulo Estevão. E depois a Amélia Rodrigues, no livro dela, eu não sei se é Trigo, num dos livros dela, ela afirma que o Judas Tadeu era irmão de Levi e de Tiago menor, e eles eram filhos de Alfeu e Maria de Cleófas, quer dizer, Maria, filha de Cleófas. Maria era aparentada da Maria, mãe de Jesus. Chego a dizer que ela era até irmã, por isso que eles eram primos, as duas mães irmãs. Mas aí alegam os estudiosos, como 2 irmãs vão ter o mesmo nome, Maria? Mas naquela época também, como hoje em dia, os primos têm o mesmo nome. Por exemplo, meu avô chamava Tobias, o pai dele era Tobias, ele tinha sobrinhos Tobias. Então era um tal de repetir os nomes, que na época de Jesus também repetia. Aqui, ó, só de apóstolos com nome igual, ele tinha 2 Tiago, 2 Simão, 2 Judas. Então, a variação de nomes não era tão grande. E repetiam os nomes. Então, porque as mães tinham o mesmo nome, não tinha problema, porque eram primas ou irmãs, e os filhos acabaram sendo primos, e tendo, às vezes, o mesmo nome. Bom, então, o Mateus foi chamado, e ele ofereceu naquele dia, e ele aceitou acompanhar Jesus, um jantar na casa dele para Jesus e para aqueles apóstolos que já tinha escolhido, que já eram 6,
e os publicanos, amigos dele, aí começaram a falar mal, que ele tinha convidado aqueles, os publicanos, e então começaram a reclamar. Aí Jesus, perguntaram para Jesus, junto com aqueles publicanos. Aí Jesus ainda diz que ele veio aos doentes e não aos sãos. Então, ele deu lição até nesse sentido. E sentavam-se à mesa ali os que eram semelhantes. Então, se era o pescador, pescador com pescador, e os fariseus com fariseus, os doutores da lei com doutores da lei. E Jesus não fazia essa diferença. Ele sentava à mesa e misturava. Então, ele queria mostrar que nas refeições, onde havia o aconchego, a troca, a convivência, ele queria mostrar que a convivência devia ser todo mundo junto, se nivelando, se igualando. E ele sentava à mesa com até as prostitutas, que, por exemplo, Maria de Magdala, né, que uns dizem que ela não era prostituta, outros falam que não era. Então, a gente vê que ele não fazia questão de diferenciar, e ele queria mostrar a igualdade de todos, que não havia diferenças, e dava o exemplo disso, né? E Mateus, ele acabou dando essa oportunidade de Jesus dar mais essa lição. E Mateus largou tudo. Lucas descreve no seu evangelho que ele aceitou seguir Jesus e largou um bom emprego e foi seguir Jesus, porque ele era um publicano que ganhava bem, e os publicanos tinham fama até de cobrar a mais o imposto para pegar uma diferençazinha e ficar com um ordenado mais gordo, mais rechonchudo, né? Mas ele era honesto, ele não fazia isso. O Zaqueu tinha essa fama de ter pego muita riqueza, porque ele era um cobrador, e Jesus foi almoçar, ele largou tudo, ele dividiu os bens dele. Então, tem essa prova também de outro publicano que serviu de exemplo. Outro que ele chamou foi Tomé. O Tomé, ele era assim... Eu queria falar que o Mateus, depois que Jesus parte, ele devia ter feito muita anotação do que Jesus fazia, do que Jesus ensinava, porque logo que Jesus partiu, ele fez as suas anotações e já fez cópias, e todos os apóstolos já começaram a usar as anotações de Levi. E essas anotações vão virar o Evangelho de Mateus muitos anos mais tarde. Então, a gente diz que as anotações de Levi, que o Paulo, lá no Paulo Estevão, e o Emanuel cita muito essas anotações, não era o Evangelho de Mateus que já estava prontinho. O Mateus, depois, ele foi aperfeiçoando e lançou esse Evangelho mais tarde. E ele lançou o Evangelho na língua ali dos hebreus, e é um Evangelho que lembra muito passagens do Velho Testamento, porque ele escreve ali para aquele povo. Então, ele mostra que Jesus citava os apóstolos, os profetas, citava a lei, para poder mostrar que ali aquele povo que dizia seguir a lei de Moisés e dos profetas, não seguia nada. Eles sabiam a lei de cor, mas não vivenciavam. E Jesus sempre puxava algum ensinamento lá das velhas escrituras para poder... E Mateus anotou isso. Então, dos evangelistas, o que mais cita as informações contidas lá no Velho Testamento é o Evangelho de Mateus.
Aí vem, então, a escolha agora do Tomé. O Tomé era bastante, assim, prático, e ele gostava de comprovar muito a realidade. Ele era apelidado de o Dídimo, Tomé o Dídimo, ou gêmeo. Ele devia ter algum outro irmão gêmeo. Os estudiosos acham até que ele seria gêmeo com Judas Tadeu, mas a Amélia Rodrigues vem falar que não é. Nossa, a gente vai ler os estudos desses historiadores, cientistas. Olha, até o Severino fala que o Tiago Menor era irmão de Jesus, e não era. A gente sabe aqui que ele, então, era irmão do Levi e do Judas Tadeu. Eu fico com as informações da Amélia Rodrigues, de Emanuel, porque eles buscaram lá nos arquivos espirituais. E os cientistas ficam buscando essas traduções antigas. E lá no livro Renúncia, Emanuel mesmo diz que os escritos que foram encontrados pelos pesquisadores estão falhos, faltam partes, faltam informações. Então, não dá para a gente confiar absolutamente nessas pesquisas, porque são muito antigas e se perdeu muita coisa no meio do caminho, e as traduções também são muito falhas. Então, quando vem esses espíritos nos informam, eu acho mais seguro. Por isso que eu aqui passo as informações mais deles. Bom, e o Tomé é aquele que, quando Jesus aparece, depois que ele foi crucificado, ele apareceu a 10 dos apóstolos, Tomé não estava. Aí os apóstolos contaram que Jesus tinha aparecido para eles, não acreditou. Ele disse que acreditaria só se tocasse nas feridas dele, no coração, onde a lança tinha sido enfiada pelo soldado, e nas mãos dele. Aí o Jesus, daí uma semana, aparece de novo e o Tomé está presente. Aí Jesus se materializa e manda ele tocar. Aí ele tocou e nunca mais ele desacreditou. Por isso que, quando fala assim, faça como São Tomé, vai ver para crer. Mas depois disso, ele é um daqueles que reconhece Jesus, porque Jesus, durante 40 dias, ele deve ter aparecido umas 10 vezes, apareceu para Madalena, apareceu para os apóstolos, apareceu para um pouco dos apóstolos, e assim foi. Apareceu lá na Galileia, que os apóstolos tinham voltado para lá, aí ele aparece, os apóstolos estão lá na praia, estão pescando, não reconhecem Jesus, e Tomé está com mais 6 dele, e eles reconhecem Jesus quando Jesus fala para lançar a rede, para pescar em tal lugar que tinha mais peixe, aí eles veem que é o mestre que está ali e tal. E então Tomé deixou essa lição de a gente ou ser bastante criterioso em buscar, em acreditar, em ver as coisas, do que já ir acreditando assim em tudo que se nos apresenta, né? Então, a gente precisa ter muito esse cuidado. E a gente se refere também às obras psicografadas. Hoje em dia tem uma enxurrada de livro, e muitos não são muito criteriosos para ser editados, de aparecer, de ter livro publicado, e acaba publicando. Então, é melhor a gente ficar com esses mais garantidos, de fontes mais seguras, né? Aí vemos agora o Simão, que o cananeu, porque a origem dele não devia ser de judeus, de hebreus, no caso, aquele povo. E ele era apelidado Zelote, ou Zelota, ou nacionalista.
Zelote era um partido político que tinha ali entre os hebreus e que eles faziam parte de um grupo que desejava derrubar o governo de Roma, que ali na região da Palestina, o governo de Roma, ele dominava, e eles queriam fugir desse domínio romano. E eles fizeram várias revoluções ali, principalmente ali na Galileia. E eram os zelotes que eram os líderes. Sabe o líder que tinha sido preso e que estava preso e foi trocado por Jesus? Barrabás. Quando disseram, solta Barrabás e prenda Jesus, o Barrabás era líder desse grupo zelote. E havia muitos zelotes ali, na semana da Páscoa, quando Jesus foi preso, e eles aqui gritaram em voz estridente para soltar o Barrabás, que era o parceiro deles. Ele era preso porque ele era o líder desses revoltosos. E soltaram o Barrabás e prenderam Jesus e crucificaram Jesus, né? E o Simão, o cananeu, ele era um desses zelotes, por isso que ele é apelidado de nacionalista. Nacionalista é aquele que luta pela sua pátria. Mas ele não tem muita informação, mas se Jesus o escolheu, ele não era assim tão revoltoso, tão fanático, né? E esse Simão depois vai pregar fora dali, e nós vamos ver que quase todos eles foram martirizados. A do Tadeu ou Lebeu, e ele era irmão, então, de Levi, do Tiago, e esse Judas, ele ajudou a participar, por exemplo, da partilha dos pães, em várias situações ele teve presente ali nos evangelhos. E ele, João nem cita ele, às vezes fala só Judas ou Tadeu, então as informações sobre ele são menores também. E depois, por último, Judas Iscariotes, que a gente sabe que ele virou o tesoureiro desse grupo aqui dos 12, e o apóstolo João, no Evangelho de João, fala que ele roubava essa caixinha, que ele era um ladrãozinho, e que ali, então, ele pegava parte desse dinheiro para ele. Mas Jesus continuou com ele, sabia que era ele que ia trair, e que ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata, porque ele queria que Jesus revolucionasse, que ele subisse ao poder para levar mais rápido e para mais gente a sua doutrina. Então, ele era apressado e ele queria ver resultados imediatos. Ele não entendeu que Jesus veio trazer com amor, com sabedoria, aquela lição da fraternidade, do perdão, dos sentimentos, da mudança lenta e contínua de cada um, e que ele não veio fazer uma revolução, mas para o Judas ele era um revolucionário, ele tinha que fazer isso. Mas quando ele viu que Jesus caiu nas mãos ali dos fariseus, dos sacerdotes, e que eles traíram ele, a confiança dele, porque falou que eles iam só prendê-lo, dar um aperto nele, aí então viram que ele foi levado à cruz. Então ele ficou tão desesperado, foi lá e devolveu as 30 moedas, e eles nem ligaram para isso. Aí os sacerdotes pegaram aquelas 30 moedas e compraram um terreno e fizeram um cemitério para os estrangeiros. E esse terreno ficou chamado o cemitério do sangue, é mais ou menos isso. E então, o Judas saiu dali e acabou se suicidando. Ele te pendurou numa árvore e disse que tinha um vale assim, aí ele se atirou lá e se enforcou.
mas a gente sabe que depois ele reencarnou como Joana d'Arc. A Joana d'Arc foi traída também, ela sofreu muito e ela foi levada à fogueira. Então, o Judas, que até hoje malham ele, a gente sabe que ele evoluiu, que ele resgatou, que ele regenerou. Então, e assim Jesus foi perdoando cada uma das falhas dos seus apóstolos. O Pedro, que negou, né, Jesus, ali Jesus o avisou que ele ia negar. Cada um, às vezes, tinha um probleminha. E eles não entenderam a lição de Jesus tão bem, apesar de Jesus ensiná-los particularmente, e eles acabaram não assim entendendo totalmente. E Jesus teve paciência, até ele apareceu ainda para eles, eles ficaram muito tristes com a crucificação de Jesus, e Jesus apareceu para eles várias vezes, e depois dos 40 dias de aparição, daí mais 10 dias, então quer dizer que dá 50 dias, houve o Pentecostes. Jesus, então, fez eles receberem mediunicamente espíritos que falaram em várias línguas e que tinha uma multidão, e eles, naquele momento, eles foram como que instrumentalizados pela mediunidade que aflorou em todos eles, e apesar deles terem aprendido que era para eles curar, que eles tinham a potencialidade de fazer tudo que Jesus fez, eles não tinham confiança, eles não acreditavam que eles podiam fazer aquilo. E depois do Pentecostes, aí eles conseguiram fazer tudo isso. E Jesus, então, completou a preparação dos 12 fazendo isso. E como Judas suicidou, eles escolheram o Matias para continuar sendo 12. E o Matias, então, foi trabalhando com eles. E aqui é um mapa que mostra, dá para vocês ver a seta? Eu aqui passando a seta? Tá. Dá sim, Cláudia. Então, aqui é a Palestina. Aqui é onde Jesus deixou o seu evangelho e os apóstolos viviam aqui. Depois, então, eles acabam saindo, onde tem essas linhas vermelhas, é onde eles foram. Então, eles foram aqui para onde? Para a Ásia Menor, onde o Paulo pregou, né? Eles foram aqui para a Grécia, onde Paulo esteve. Só que o Paulo foi antes dos apóstolos. O Paulo foi primeiro, mas eles foram depois também. E eles foram para regiões aqui, ó, onde o Paulo não teve. Eles vieram aqui para a Pérsia, que hoje é o Irã, vieram até aqui para a Índia, vieram aqui para a África, para a Etiópia, essa região aqui, e vieram aqui para Roma. E então eles pregaram, levaram o evangelho de Jesus para muitos lugares. E agora eu vou mostrar na região que cada um foi e como eles foram mortos. Aqui, por exemplo, o número 1 é o Tomé, justamente aquele incrédulo. Ele veio até aqui a Índia, e aqui ele foi morto, porque todo lugar que eles iam, que eles deixavam igrejas, as igrejas que a gente fala, não é a igreja construída, como a gente vê hoje, igreja. Eles formavam comunidades, fosse na casa de alguém, fosse num salão, ele reunia aqueles que acreditavam, que iam aceitando o evangelho de Jesus, então eles formavam as comunidades. E talvez aqui nessa cidade, que hoje chama Madras, ele criou aqui na Índia, dá para ver o número 1 aqui, né? Ele, então, foi morto com uma lança, depois jogado na fornalha.
ele esgotou depois desse ferimento e ainda jogaram ele para ser queimado. Olha o martírio terrível. O 2 aqui na Pérsia foi o Simão, o Zelote, o cananeu, e aqui ele foi crucificado. E o interessante é que eles eram crucificados, mas de cabeça para baixo, não era de cabeça para cima. E então foi diferente até que Jesus foi crucificado. A crucificação era comum em muitos lugares. Então ele foi crucificado aqui. Aí agora a gente vai falar do André. O André, ele teve aqui na Grécia. E o André foi açoitado e foi crucificado numa cruz em forma de X. Então eles falam a cruz de André, porque foi diferente daquela cruz que todos os outros foram crucificados. A dele era em forma de X. Então ele foi colocado nessa cruz e foi açoitado antes de morrer mesmo. Levou vários dias para acabar de morrer, terrível, aqui na Grécia. Agora, o 4, a gente vai ver aqui nessa região, aqui na Armênia. A Armênia fica uma parte no Irã, outra parte na Turquia, hoje em dia. E o André, ele pregou aqui nas margens, então, do Mar Negro, e é o sul aqui da Rússia hoje em dia. E nessa região, ele acabou, então, sendo morto a flechadas. Cada um tinha uma morte de um jeito, cada um pior que o outro, né? E o Filipe veio aqui para essa região... né, Valdete? Oi? Você falou André, é o Judas Tadeu, que foi a flechadas. O Judas Tadeu foi a flechadas. Eu já vou falar do 6, que é o Bartolomeu, que é o Natanael. Ele foi aqui perto da região onde o Judas Tadeu morreu a flechadas, né? O Bartolomeu foi esfolado, e depois de esfolado, ele foi crucificado. Terrível. E o Filipe foi aqui na região onde o João morou. O João, aqui perto de Éfeso. E o Filipe, foi apedrejado na cruz. Ele foi colocado na cruz e depois apedrejado. Agora, o 6 eu já falei, né, do Natanael. O 7 e o 8 foram os 2 Tiagos. Coincidentemente, os 2 morreram aqui na Palestina. O Tiago maior, que é o 7, foi o primeiro a morrer. Logo que Jesus foi morto, que ele apareceu, daí 1 ano, mais ou menos, os apóstolos tinham criado a Casa do Caminho. E o Tiago maior ficou lá em Cafarnaum, e pregando ali, continuou pregando evangelho com todo entusiasmo. Eu falei que ele e o João, eles eram muito assim, entusiasmados, né? Por isso eram chamados filhos do trovão. E o Tiago, com toda a facilidade, ele pregou muito ali na Galileia. E desceu depois aqui para a Judéia. E continuou pregando, desenvolto. E ali na Judéia, a gente viu que a Casa do Caminho tinha que ter muito cuidado, muito tato. O outro Tiago, então, ele misturava as antigas escrituras com o Evangelho de Jesus para poder conseguir ensinar ali, porque era muita pressão, muita perseguição. E não deu outra. O Tiago maior chegou aqui, já foi preso e já foi degolado, já foi decapitado. Então, ele foi o primeiro dos 12, tirando Judas, que suicidou, a ser morto, a ser martirizado. Já o Tiago menor, ele continuou ali, o Pedro teve que ir embora, o João, o Filipe, ali na Casa do Caminho, ficou só o Tiago. E o Tiago continuou ali liderando
a Casa do Caminho, mas misturando muito com o judaísmo, para poder manter a casa. Mas até ele, no fim, eles fecharam a Casa do Caminho e ele foi jogado do penhasco ali do grande templo, e quando ele caiu lá embaixo, assim, ele não morreu totalmente. Aí apedrejaram ele até acabar de morrer. Então, também, morte terrível. E chegando agora no 9, Mateus lá na Etiópia, diz que ele foi enterrado, deixou só a cabeça de fora, e ele foi antes esfaqueado, foi enterrado e ainda decapitaram. Foi terrível. E o Matias, que é aquele também que acabou ficando aqui na Etiópia, perto ali do Mateus, também ele foi colocado na cruz, foi apedrejado e foi decapitado, igualzinho praticamente, só que o Mateus não foi para a cruz, e o Matias foi. E o João, que ficou aqui em Éfeso, o 11 ali, foi o único que teve morte natural. Ele chegou quase aos 100 anos. Tanto é que ele escreveu o evangelho dele, ele já estava bem idoso, é um evangelho diferenciado, ele teve tempo de trabalhar mais a mensagem de Jesus, então ele entendeu melhor a mensagem de Jesus, é um evangelho que ele descreve o último sermão de Jesus ali na Santa Ceia, e ele nem dá o nome dele, ele não cita todos os 12 apóstolos, e ele nem fala o nome dele. Quando ele vai se referir a ele, fala o apóstolo bem-amado, porque Jesus entendia que ele era o adolescente, era o mais novo, e o que estava captando melhor a mensagem dele. Por isso, Jesus falou que ele era o apóstolo bem-amado. E falta agora falar do Pedro. O Pedro, que foi o líder de todos eles, que negou Jesus, mas que conseguiu tornar-se paciente, ponderado, e foi o líder de todos os 12. Então, respeitavam muito ele era assim, maduro, quando Jesus o chamou, ele era casado, a sogra dele morava com ele já tinha alguns filhos que já estavam maiores, e no fim ele foi com a família toda, porque até ele foi expulso aqui de Jerusalém, aí ele andou passando aqui, encontrando João, foi para Roma, e lá em Roma ele vai acabar sendo preso e vai ser crucificado de cabeça para baixo. E na época que o Paulo foi degolado. Então, vocês veem que todos eles foram martirizados e eles sofreram tudo isso para quê? Para permanecer, para levar o evangelho de Jesus. Eles foram fiéis a Jesus. Eles sofreram tudo isso para difundir o evangelho de Jesus. Hoje em dia, para a gente ter essa fidelidade, nós temos que ter a coragem, a fidelidade de não ter vergonha de falar que somos espíritas em qualquer lugar que a gente esteja. Por exemplo, tem gente que esconde, tem vergonha de falar. Aí Franca até que já está tendo mais facilidade, porque tem muito espírita, mas tem gente que na faculdade não fala que é espírito, mas eu lembro que quando eu estudava, eu tinha amigas que ficavam me questionando e eu respondia tudo, e elas ficavam com aquele risinho de crítica, risinho assim, achando ridículo o que eu estava explicando. E hoje, uma dessas que mais me ridicularizava é espírita e é médium. Então, e a família dela foi se tornando espírita, as filhas dela depois foram minhas alunas
semanas de evangelização. Então, as pessoas vão mudando, vão entendendo, né? E teve gente, vizinho, que conversava com meu pai, era católico beato, e quando desencarnou, meu pai sonhou com ele que aquelas conversas que teve com meu pai serviram de esclarecimento quando ele desencarnou, porque a doutrina espírita é que dá essa visão do porquê da vida e para onde a gente vai, de onde a gente veio. E a gente, quando as pessoas questionam, não tem que ter vergonha de explicar, mesmo que elas critiquem. Vai até servir para elas um dia, porque às vezes pensam que aquelas pessoas não vão mudar nunca, mas um dia mudam e um dia acabam aceitando. Então, os apóstolos de Jesus, então a gente vê o quanto eles foram fiéis e o quanto eles conseguiram amadurecer e levar aquilo que Jesus pediu a eles, que eles podiam fazer tudo o que Jesus fez, e realmente eles fizeram, com a ajuda, é lógico, do Mestre, porque Jesus nos ampara, nos orienta, nos ajuda, nos enviando espíritos que podem colaborar sempre conosco. Então, aqui eu falei, resumi, é isso daí. Valdete, deixa eu te fazer uma pergunta. Uma Deixa vez eu apagar aqui o PowerPoint. Tá, Pode apagar o PowerPoint? pode. Eu ouvi, mas eu nunca achei esse fato, que o Pedro foi o último discípulo a ser alfabetizado. Você tem algum dado sobre isso? Alfabetizado? Não sei, porque ali eles acabavam, eles faziam cópias, liam, e eles eram assim mais simples, ignorantes, mas acontece que eles tinham oralidade, né? Sim. E eles sabiam tudo pela oralidade. Agora, para que eles faziam cópias e liam, a gente não tem certo qual tempo eles foram aprendendo, né? Sim, sim. E Porque eu não, eu ouvi, mas que eu o não Pedro foi no último. foi o último a ser alfabetizado. Que todos conseguiram, né? Porque tudo era simples, assim, não tinha escolaridade, né? O mais culto era o Levi, né? O Mateus, Mateus, era o Levi. é o Levi. Então, É. eu tive isso, depois eu procurei e não achei mais. Então, fica aí, ó, meus amigos. Quem encontrar, quem fizer pesquisa, pode nos dizer. Minha amiga, E eu acabei passando horário, hein? não, que isso, deu para fechar direitinho. E o mês que vem, a Valdete vai estar aqui e ela vai falar do aniversariante do mês, né, meus amigos? Então, eu estou aqui ansiosa, né? Falar de Jesus é muito bom. Quando a gente fala de Jesus, acalma o ambiente, traz essas energias boas, né? Então, nós não precisamos ter vergonha mesmo, né, Valdete? Fala, não, nós seguimos Jesus, sim. É o momento, meus amigos, e é o momento da gente. É um termo até que os nossos irmãos evangélicos falam de dar o nosso testemunho que nós seguimos Jesus, né? Então, eles falam muito, né? Dá o testemunho. Não tenha vergonha, não. Nós estamos aí seguindo os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. E nós vamos ser cutucados, hein, para negar Jesus. Mas vamos continuar firmes e fortes aí. Valdete, muito obrigada, minha amiga. Eu que Gratidão. agradeço. Nós que agradecemos muito pelos ensinamentos, né, meus amigos? Estudar, conhecer é muito bom, né? Gratidão, Valdete. Meus amigos, a nossa rotina do mês de novembro, ela está um pouquinho mudada. A semana que vem, porque a gente vai ter feriados e, assim, para convidados da USE ficou mais difícil. Então, a semana que vem, nós teremos o Momento USE. Então, eu não sei quem será o nosso convidado da semana que vem. Eu vi no quadro de oradores da USE que já foi alguém virá para nós, mas não tem o nome, tá?
Então, a semana que vem nós teremos o convidado da USE. No dia 20 é feriado, mas nós estaremos aqui. Nós teremos o nosso amigo, o Galvão, direto lá de Paulínia, virá comentar uma passagem do Evangelho também para nós. E no dia 27, nós teremos aqui o nosso amigo Guilherme Cassini, né? Ele vai falar sobre as bem-aventuranças, já preparando para o Natal, né? Que Natal a gente só fala de Jesus. Nós teremos a nossa amiga Valdete, e depois eu vou falar quem serão os dois próximos. E o que nós vamos estudar este ano, no mês do nascimento do nosso querido Mestre Jesus. Então, fica aí, né, as expectativas. Então, vamos agora, meus amigos. Mas antes, eu quero compartilhar, meus amigos, que um pedido que nos foi passado. Deixa eu ver se está aqui. Ui, ui, ui. Não é esse, não. Não é esse. Aqui. Aqui. O nosso congresso, o nosso primeiro congresso, né, o Conespinfran, primeiro congresso espírita de Franca, né, que será no dia 25 de novembro. Então, está aqui, meus amigos, nós estamos fazendo o convite para quem ainda não fez a sua inscrição fazer, né? Então, será no dia 25 de novembro, das 8h30 da manhã às 19h30, lá na SECAP, que é ali na... Afonso Pena, né? Na rua Afonso Pena, na Escola Pestalozzi, né? Então, nós teremos aí o Alexandre Galdini, a Joselma, que fala tão bem, meus amigos. É uma simplicidade, porque o Evangelho de Jesus é simples, mas que toca profundamente. A doutora Irvênia também, embora sendo médica, também é muito bom ouvir a doutora Irvênia, a Mayra Rocha, o Saulo França, que é o filho da Alzira, de Sacramento, e na música nós teremos aí o César Tussi, o Sol Maior, Eduardo Gibelli e o Moacir Camargo, de São Paulo, né? As inscrições, meus amigos, é R$ 60, e no ato da inscrição, cada inscrito ganha um livro sobre a saúde mental no Brasil, né? 100 anos de institucionalidade no campo da assistência psiquiátrica. Então, o ponto de venda pode ser online, no Quero 2 ingressos, e no físico, lá na Livraria Idefran e no WR Papelaria. As vagas são limitadas. E esse evento é em prol do Hospital Psiquiátrico Allan Kardec. O Hospital Allan Kardec é nosso irmão da nossa casa, né? Do Centro Espírita Esperança e Fé, que foi fundado pelo nosso patrono, o senhor José Marques Garcia. Então, fica aqui o convite para o congresso, primeiro congresso de Franca, né? E agora, meus amigos, sem mais delongas, vamos para os nossos momentos finais. Enquanto o seu Adalto está ali organizando, vamos agora serenar as nossas mentes, os nossos corações. É um momento que cada um de nós temos os nossos lares visitados pela equipe que ampara, que protege o trabalho da nossa casa física, né? A equipe do senhor José Marques Garcia, os bons amigos espirituais que estão sempre nos amparando, nos assistindo, ajudando na limpeza mental do nosso lar, pois sabemos que Maria Santíssima e a sua equipe vêm todos os dias realizar essa limpeza mental. Então, que possamos nesse momento emitirmos ondas de paz, de luz, de amor, para o nosso lar, para os nossos familiares, para os nossos amigos,
para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso Brasil. E que essas ondas também possam se expandir e iluminar todo o nosso planeta Terra. Que possamos sempre, meus amigos, termos Jesus em nossos corações. Nesse momento, cada um que está aqui conosco na nossa sala virtual, o que nos assistirão posteriormente, também receberão o passe que cada um necessita, a fluidificação das nossas águas, para que assim possamos sermos um pouquinho melhores, termos mais confiança, mais esperança em dias melhores. Seu Adalto? Sim. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhece. Esperança para aqueles que sofrem. Vossa bondade permita aos espíritos consoladores espalharem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra, deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar no progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas um espelho, onde se deve refletir a vossa santa e pura imagem. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja. Que assim seja. Meus amigos, eu esqueci também de convidá-los para a Feira da Fraternidade. Na próxima semana, do dia 16, após o feriado, né, do dia 15, do dia 16 ao dia 19, o nosso centro estará na Feira da Fraternidade, na barraca de sapatos novos, lingeries, roupas seminovas e artesanato. Então, fica aqui o convite para todos vocês. E um beijo no coração e até a próxima semana, meus amigos. Gratidão a todos vocês que estão aqui na sala virtual e a vocês que nos assistirão posteriormente. Beijão.